Efésios capítulo 1, versículo 15. Muito lindo esse texto, amém, amados? Diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e no amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nós vimos aqui que Paulo estava orando para a igreja de Efésio e que eles tinham uma fé em Jesus e eles amavam uns aos outros. Então Paulo, igreja de Efésio, e que eles tinham uma fé em Jesus e eles amavam uns aos outros. Então Paulo ficava feliz pela vida deles, dava graças a Deus pela vida da igreja e estava orando também para a igreja. Orando para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminar os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. No 17 e 18 está falando assim: olha, eu estou orando para vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê a vocês um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ou melhor, eu estou orando para que vocês tenham uma clareza de Deus, que vocês entendam a vida de Deus com muita clareza, para que vocês saibam quem é Deus, amém? Para que vocês não sejam leigos. No versículo 17, 18: iluminados os olhos do vosso coração. Isso, olha, para que os olhos do coração de vocês estejam iluminados. Está falando de os olhos espirituais, amém? Os olhos espirituais estejam, bem afinados, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Está falando o seguinte, que nós fomos chamados, amém? Nós vimos um texto que Paulo fala que ele foi escolhido antes de quê? De nascer, amém? Diz que nós somos escolhidos antes de nascer. E aqui está falando para nós entendermos qual é a esperança do nosso chamamento, ou melhor dizendo, Deus nos chamou e tinha uma esperança e tem uma esperança para com a nossa vida, amém? Diz que Deus nos chamou e tem um projeto para mim fazer. Eu tenho um trabalho para me fazer. É o que Deus reclama da igreja, que a igreja, ela tem que entender a esperança do seu chamamento. Eu fui chamado para quê? Foi o que nós falamos, amém? Para fazer a obra do Senhor. E a obra do Senhor não é apenas reunir, é fazer discípulos, amém? Fazer discípulos, edificar a igreja, edificar os irmãos, está cooperando para o estímulo das pessoas. Você pode estar cooperando em estimular os irmãos. E diz o seguinte, 19: o qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-os assentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21 diz que acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está falando que Jesus é o cabeça da igreja, e Ele está assentado nas regiões celestiais, acima de todo demônio, acima de todo espírito que possa querer invadir a vida da igreja, ou a vida de qualquer pessoa. Quais são os espíritos? O espírito de falta de sabedoria, espírito de falta de conhecimento, espírito de tristeza, espírito de depressão, espírito de falta de domínio próprio. Diz que Jesus está sobre todas essas coisas, amém? Versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. O que você entende por todas as coisas? O que é todas as coisas? Tudo, amém? Tudo enquanto é problema que existe, tudo enquanto é algo que existe que não é de acordo com a palavra, diz a Bíblia que está debaixo dos pés de Jesus, que é o cabeça da igreja, que estamos em aliança com Ele. 23: o qual é o seu corpo? A plenitude. Nós falamos o que é plenitude. O que é plenitude? Auge. Diz que a igreja é o auge do projeto de Deus, amém? Nós comparamos a vida da igreja com os dias de Moisés. Nós vemos a vida de Moisés, foi tremendo a vida de Moisés, não foi tremendo?
Imagina você junto com Moisés, o mar abre, você passa junto, depois você olha para trás, o mar tampando um exército. Isso foi tremendo, não foi? Amém? Diz que você estava no deserto, diz que durante o dia o deserto, durante o dia o deserto é um calor tremendo, diz que tinha uma nuvem que tapava o sol, eles andavam na sombra durante o dia. Diz que à noite o deserto é muito frio, diz que havia uma coluna de fogo que clareava e aquecia. A Bíblia fala que eles ficaram 40 anos no deserto. Quando eles saíram do Egito, não levaram roupa, nem sapatos, foi o que estava no corpo. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso? Sabia? Diz que eles saíram, a única coisa que eles levaram do Egito foi ouro. Não levaram suprimento, não levaram comida e nem investimento, porque isso era para depender de Deus. Diz que chovia pão, era o maná. Diz que choveu carne. E diz que o sapato deles, eles não tinham 2 pares de sapato. Tem algumas irmãs, não, misericórdia, só um par. Assim. Roupa, não tinha 2 roupas. A que saiu ficou com ela durante 40 anos. É brincadeira, não é? Não é brincadeira. Diz que não gastou o sapato. E diz que os meninos cresceram, amém? Porque eles ficaram 40 anos. Diz que isso aconteceu com a igreja, com eles, no deserto. E diz aqui a Bíblia, que nós somos a plenitude de Deus. Então a Bíblia fala que nós estamos numa posição mais elevada do que os dias de Noé. Dá para os irmãos entenderem? Diz que o nosso relacionamento com Deus hoje, ele é a plenitude. Amém? Nós falamos sobre, nós estamos no auge. Então nosso relacionamento com Deus hoje, ele é mais elevado do que aquele pessoal tinha nos dias de Noé. Aí nós falamos do dia aqui, qual que foi mais fácil para Deus? Qual que pesou mais o coração de Deus? Enviar Jesus morrer na cruz ou abrir o mar vermelho? Enviar Jesus, não é verdade? Quer dizer, pesou no coração de Deus. Então assim, teve que exercer, não é mais medida de amor, mas sim mais amor. Então diz que a igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Ou melhor dizendo, que a igreja é a solução para a terra. Amém, amados? Que é que enche tudo em todas as coisas. Diz que a igreja, ela é tudo em todas as coisas. Diz que tudo o que acontece no mundo, amados, é o fluir da igreja. Nós compartilhamos que o reinado do anticristo, ele não se manifestou ainda por causa daquele que o detém. Diz que o anticristo não se manifestou, o homem da iniquidade não se manifestou, porque a igreja está segurando ele, mas diz que ele já opera, amém? O anticristo já opera, mas por causa da igreja ele não se manifesta. Nós não sabemos quem é o anticristo, que a Bíblia fala que é um homem que vai querer governar a terra e vai criar um maior problema aqui, mas a igreja está dominando. Então nós estamos no auge da plenitude de Deus, amém, amados? Nós estamos naquele relacionamento profundo com Deus. Antes de Jesus morrer, o Espírito Santo não estava permanente na terra. Pedro, João, Tiago relacionavam com Jesus. Jesus estava do lado. E nós relacionamos com Jesus como? Dentro. Depois eles foram batizados pelo Espírito Santo. Envolveu. Se você ler a Bíblia, no tempo que eles andavam com Jesus, eles não entendiam com clareza o ministério de Jesus. Mas depois que foram batizados com o Espírito Santo, igual nós somos batizados, eles tiveram uma revelação clara do ministério de Jesus. Não é isso? Amados, viemos do mundo. Muitos dos irmãos aqui, até a metade de suas vidas, viveram nas trevas. Não é assim? Até que não são muitos que nasceram no Evangelho, mas a maioria, por um bom período, viveu sem conhecer o Senhor. E quando nós conhecemos o Senhor, aprendemos isso aqui, que nós somos a plenitude, Jesus é o cabeça, e Jesus opera através de nossas vidas, toda a autoridade nos foi dada, amém? Diz que Paulo orou para nós termos os olhos do nosso coração abertos,
E a Bíblia fala que as coisas velhas e eis que fizeram novas. Não vemos esses versículos constantemente na Bíblia, e falando que as coisas velhas se passaram, e fomos ressuscitados com Ele na sua morte. Logo já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é assim que nós aprendemos? Mas às vezes, amados, recebemos um reflexo do passado, da época da impiedade, quando nós fomos torturados pelo diabo. É verdade, fomos torturados por Satanás. Ele invadiu a nossa mente, nos enganou durante anos, e ficamos assim, com as marcas do seu caráter sobre nós. E conhecemos Jesus, e sabemos da plenitude de Deus, mas ainda vivemos numa situação delicada, que nós precisamos sermos ousados para andarmos na plenitude, que a Bíblia fala que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. O que é triunfo? Em vitória. Amém? Diz que nós devemos andar em novidade de vida. Paulo fala: a nossa suficiência só vem de Deus. Precisamos aprender isso. Nós vivemos no mundo. Eu, por exemplo, vivi 25 anos sem conhecer Jesus. Uma boa parte da minha vida, não é assim? Não é verdade? Quantos se converteram com 40 anos? Quantos se converteram às vezes com 15, outros com 20, outros com 30, 35, outros se converteram com 50 anos. E quando nós não conhecíamos Jesus, a Bíblia diz que nós éramos o quê? Escravos do diabo, não é assim? Efésios capítulo 2 diz que nós outrora éramos o quê? Filhos da ira. Nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Diz que nós seguimos o príncipe da potestade do ar. Quem que é este? Diz que nós seguimos o diabo. Diz a Bíblia em Efésios que nós seguimos o diabo, fazíamos a vontade dele. Na realidade, a Bíblia fala que existe dois senhores, não é assim? Ou você agrada um, aborrece outro, ou vice-versa. Um é Jesus e o outro é o diabo. Eu estava vendo um texto na Bíblia que o Senhor me chamou muita atenção, em 1 Samuel 13. É uma palavra assim que ficou compatível com o que nós vamos falar, e que é quase que a nossa experiência. 1 Samuel capítulo 13, versículo 19, é um texto, amados, que parece muito com a nossa natureza. Diz assim: ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Estavam, pois, embotados os fios das relhas, das enxadas, dos forcados e dos machados, e não se podia nem aguçar uma aguilhada. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas, porém se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Os filisteus, durante muito tempo, os filisteus, conforme nós vemos na Bíblia, é uma simbologia do diabo e do inferno, não é assim? Golias era um filisteu e Davi matou ele. Os filisteus significam as trevas. Aqui está falando que durante muito tempo os filisteus, mais para trás esse texto fala que os filisteus governavam Israel, oprimia eles, era senhor deles. O povo de Israel era escravo dos filisteus. E diz a Bíblia que na época dessa escravidão, os filisteus devem ter matado todo ferreiro que tinha em Israel. Não deixava ninguém fazer espada. Os únicos ferreiros que existiam eram somente filisteus, porque eles imaginavam o seguinte: só não deixa nenhum ferreiro em Israel, porque se tiver ferreiro aqui, eles vão fabricar espada e vai lutar contra nós. Então a nossa arma é não deixar eles ter arma. Não é assim?
Aí diz que veio Saul, se tornou rei, guerreou contra os filisteus e foi liberto dos filisteus. Aí eles se armaram em guerra contra Israel de novo e ficaram, aqui está falando de um lado da planície, o povo de Israel de cá em fileiras, e os filisteus estavam bem armados, e o povo de Israel não tinha espada, a não ser Saul e Jonatas, cada um tinha uma espada, só os dois tinham, e o resto não tinha espada, tinha enxada, foice, machado, não tinha espada. E diz que estavam todos embotados. O que é embotado? Sem corte. Você já viu quando você pega uma faca de cozinha e bate na madeira, faz aquele dente, vira o corte assim, ela não fica valendo mais nada? Não é assim? Diz que as ferramentas dos filisteus estavam embotadas, porque não tinha ferreiro em Israel, não tinha como amolar as espadas, não tinha como amolar as enxadas, porque a dependência deles era dos filisteus, e se tornaram inimigos, não tinha como amolar, porque na época da escravidão não tinha ferreiro em Israel. Os filisteus não queriam que o povo de Israel se armasse. A arma de Satanás é não deixar a igreja se armar. A Bíblia fala que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortaleza. O que é sofisma? Sofisma é você fazer a verdade virar mentira e a mentira virar verdade. Isso é a arma de Satanás, ele torcer as coisas. Então eles não tinham armas, porque na época da escravidão não deixou eles fabricar armas. O que aconteceu conosco? Quando nós vivíamos no mundo, Satanás detonou a nossa vida, não é assim? Aí viemos para o reino, e viemos desarmados, porque durante o tempo que nós vivemos no mundo, nós ficamos de pés e mãos atados, com algumas armas, amados, que precisamos de agir com elas, e às vezes nós não agimos, porque durante o tempo que nós vivemos, nós não sabíamos ter essas armas, que é as armas de Deus. Por exemplo, durante o tempo da nossa escravidão com os filisteus, que eles não deixaram nós fabricarmos uma arma, autoconfiança. Sabia que autoconfiança é uma expressão de fé no coração? Mas no mundo, quando nós vivíamos lá, os filisteus nos oprimiam, ele não deixou nós termos essa arma. Tudo que a gente colocava a mão dava problema, não era assim? A gente tinha medo até de começar as coisas, porque nem sempre funcionava. Perdemos a autoconfiança. E a Bíblia fala que para ter fé precisa de quê? Convicção das coisas que se esperam. Medo não vem de Deus, amém, amados? Medo não é de Deus. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Uma arma que Satanás não deixou nós forjarmos: autoconfiança. Viemos para a igreja, convertemos, e ainda essa arma está embotada, está sem corte. Não acontece isso? Não acontece. O Senhor, amados, que Ele peleja por nós, e nós vamos guerrear, mas a nossa arma às vezes está fraca, está embotada. Você fica preocupado: será que eu vou chegar lá? Tudo na minha vida nunca funcionou, cansei de errar. Será que eu vou chegar? Porque na época da escravidão nós não tivemos oportunidade de pelejarmos com essa arma, e agora nós convertemos, estamos na situação deles aqui, mas a nossa arma está sem corte. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria é uma arma, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas no passado vivemos tão depressivos, que a nossa arma agora no Evangelho, ela está embotada. Temos ela, não temos? Mas às vezes ela fica embotada. E vamos brigar com as trevas, amados. Você quer ver uma hora que você precisa de usar a sua arma? Porque a Bíblia fala que
As armas da nossa milícia não são mais poderosas em Deus. Você quer ver uma arma? Quando você usa a sua alegria, você detona o diabo. Você quer ver Deus te ensinar a você usar a alegria como arma? O que Jesus fala? Quando você é perseguido, o que você tem que fazer? Qual a arma que você tem que pelejar contra o diabo na sua perseguição? Regozijar. O que é? Ficar alegre. Está vendo, amados? No mundo, quando nos perseguir, o que nós fazíamos? Queria nem sair na rua. Não é assim? Brigava, você cortava os relacionamentos com as pessoas, parava de confiar nas pessoas. Você olha, não pode confiar em ninguém. Porque na época da opressão dos filisteus sobre nós, ele não deixou nós forjarmos armas. Viemos para o reino, a nossa arma fica embotada. Era a situação deles aqui. Eles tinham algumas enxadas, alguns machados. A aguilhada deles, que é uma lança, diz que ela não tinha ponta, não sabia onde era pé, onde era ponta, porque estava o negócio todo sem corte. E uma arma da nossa, quando nós somos perseguidos, qual que é a nossa arma? Alegrai-vos, Senhor, obrigado, eu estou sendo perseguido por causa do teu evangelho. É uma arma, amém? É uma arma. Mas como nós vivemos na época da escravidão, amados, por Satanás, e aprendemos a não usar armas, usar as armas contrárias, aí chegamos no evangelho e temos a arma, alegria, né? Falta da autoconfiança, falta de esperança. No passado, Satanás nos oprimiu com falta de esperança. Chegamos no evangelho, temos dificuldade com a fé, porque as nossas armas estão embotadas. Paciência é uma arma, e perseverança. A Bíblia fala o seguinte: na perseverança salvarei as vossas almas. Perseverança é uma arma? Mas no passado tínhamos condições de usar isso? Não conseguimos. Você precisava de esperar alguma coisa, você entrava em depressão, não é assim? Em impaciência, em ansiedade. Porque o diabo, amados, que está falando aqui, que ele não deixou ninguém fazer arma. Aí chega na vida da igreja, viemos com aquela sequela, nossas armas estão sem corte. Perseverança é uma arma, amém? É uma arma, na qual no passado tínhamos problema com ela. Falta de sabedoria, não é assim? Às vezes erramos tanto, falamos tanta coisa quando nós não conhecemos Jesus, tanta coisa que nós declaramos para as pessoas, os casais às vezes estão aqui, mas se nos relacionamentos foi dito tanta coisa, tanta falta de sabedoria, aí converte, amados, fica aquele problemão, porque no passado não tinha arma nenhuma, usava só as armas do filisteu, e agora converteu, e ele às vezes, a arma dele está sem corte, e ele está assim, sabendo que tem aquela arma, mas ele fica com medo de usar, porque ele não aprendeu a manejar essa arma, que é de sabedoria. Você quer ver uma arma tremenda dentro do relacionamento? A palavra branda desvia o furor. É uma arma. Vem o inimigo com fúria para cima de você, com palavras duras. Na época que os filisteus dominavam você, como é que você fazia? Ia com outro igual, assim. Mas as armas da nossa milícia não são poderosas em Deus. Vem uma fúria, diz que você desvia essa lança de fúria com a palavra, que é uma arma. Palavra branda é uma arma. Ande com a sua espada afiada, que é a palavra de Deus, amém? Outra arma tremenda chama-se arrependimento. A maior arma que nós temos é o arrependimento. Você se arrepender, amados, o arrependimento destrói o diabo. A pessoa, se errou com alguém, você se arrepende, acabou. A Bíblia fala que os nossos pecados são perdoados e jamais serão
lembrados. É uma arma. Confissão é uma arma. Amém. Uma arma que Deus deu para a igreja, afiada. Mas no passado, o que acontecia com a gente? Gostávamos de arrepender? Não. Tínhamos a nossa posição firme. Não, o jeito que eu penso. Confessávamos? Não. Normalmente gostávamos de andar em vida oculta. É uma arma, a confissão. Outra arma, amados, é perdoar. Amados, é uma arma tremenda, porque foi a arma que Jesus usou para nos resgatar. Amém? Perdoar. É uma arma que tem que andar afiada, bem amolada na nossa vida, para guerrearmos contra as trevas, que é o perdão. Amados, quantas pessoas estão aqui, às vezes áreas da minha vida, que no mundo Satanás me oprimiu, hoje eu tenho dificuldade de sobressair nelas. Quantas pessoas, amados, Satanás não deixou ela se armar com autoconfiança, e ela vive ainda no Evangelho com um complexo de inferioridade. Quantas pessoas vivem no Evangelho assim? Complexo de inferioridade, traumas, aquilo que aconteceu com ela no passado, ela não consegue se libertar daquilo, porque ela não recebeu de Deus uma arma forte, que é a arma do perdão de Deus. Complexo. Quantas pessoas, amados, vivem assim no Evangelho, e às vezes eles não avançam no Evangelho, porque eles foi detonado, no mundo ele não servia para nada, as pessoas sempre deixou ele de lado, sempre ridicularizou. Não é assim, não acontece assim com muitas pessoas. Ele foi tão oprimido, ele não tinha assim nenhum respaldo com as pessoas. Vem para o reino, ele acha que é a mesma coisa, porque no passado o diabo deixou você desarmado. E aqui está mostrando a situação do povo de Israel, que foi liberto e as armas continuavam sem corte. E Deus quer afiar as nossas armas. Quando nós conhecemos Jesus, participando da ceia, amados, temos nova vida. Amém? E essas coisas que acontecem no nosso coração têm que ser dissipadas. No versículo, no capítulo 14 em diante, aí está dizendo que Jonatas e mais um homem foi com a estola sacerdotal e foi guerrear com os filisteus. E qual a atitude deles? Foram de 2 só, e era um exército grande. 14:6. Disse, pois, Jonas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses circuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eles saíram e atacaram o exército inimigo por trás. Amém? A maior arma da igreja é atacar o inimigo por trás. Amém, amados? Você quer ver um ataque mortal contra as trevas? Foi Jesus atacar as trevas por trás. A Bíblia fala em Colossenses que Jesus triunfou dos principados e potestades, encravando na cruz, expôs os demônios à vergonha. Quando os demônios pensaram que tinham vencido o Filho de Deus pregando ele na cruz, o que aconteceu? A Bíblia fala que Jesus ganhou deles na cruz, pegou eles por trás. Quando uma pessoa tem um problema com você e você libera o perdão para ela, você está derrotando ela, amém? Você está pegando a pessoa por trás. Diz que Jonatas passou por trás dos filisteus e atacou eles por trás. Quando uma pessoa vem com a palavra dura para você, você devolve uma branda, você não está pegando a pessoa por trás? Amém, amados? São armas que Deus coloca para a igreja. Quando o mundo te oprime porque você é cristão, você tem uma vida bastante errada, as pessoas olham para você com outros olhos e você se mantém posicionado, e você fala assim: olha, eu não sou julgado por ninguém.
diz lá em Coríntios. Eu não sou julgado, Deus é que me julga. E diz a Bíblia que Deus fala que não chamou muitos nobres, mas chamou as coisas loucas do mundo para enganar aquelas que nada são. É uma arma que nós temos em Deus, que na época do passado Satanás sempre nos oprimiu para que nós não forjássemos armas, ficávamos pensando que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós fizemos errado, fizemos um casamento errado, e eu nasci num lar errado, não é assim? E se revolta. O que é revolta? É ir contra algo que você teve aliança um dia. Isso é revolta. Você voltar-se contra onde você tinha uma aliança, e você fica triste porque no lar que você nasceu, e você fica triste pelo lar que você constituiu, e você fica triste pelo marido que vive com você, ou pela esposa que vive com você, pelo filho que você tem. Não acontece isso? Porque no passado foi as armas que o diabo deixou nós lutarmos, as armas da revolta. E quando nós conhecemos o Senhor e emolamos nossas armas com o Senhor, amados, esses sentimentos têm que desaparecer. E ficamos assim ousados como Jonatas. Ele ousou e enfrentou os demônios por trás. Ele falou assim: olha, Deus não depende de uma multidão para ganhar uma guerra, nem de muitos nem de poucos, porque Ele é poderoso para fazer isso. E ele foi e derrotou, e colocou os filisteus em confusão, e disse que eles pegaram os filisteus, mataram alguns, que os outros ficaram com medo, começaram a correr, uns matando os outros por causa da correria. É isso que a igreja tem que viver, amém, amados? Deus quer te dar ousadia. Amados, assim, eu estava colocando e escrevi algumas coisas assim que o Senhor colocou no meu coração, que no passado, quantas armas Satanás não deixou você viver. Você era uma pessoa incapaz, né? Você tinha problema de relacionar com as pessoas, problema familiar. Você às vezes era um pai de família, governou mal, você era inseguro, né? Erros que você cometeu, que se tornou público, que te envergonhou, e você vem para o reino e você acha que você realmente está condenada por resto da vida a sofrer isso, porque o diabo quer deixar você com a sua arma sem corte. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém? Nova criatura é. Amados, existem tantas coisas no Evangelho que nos enche de alegria. Assim, quantas pessoas têm complexo pelo físico que ela tem? Quantas pessoas têm complexo pelo físico que tem? São tristes, vivem tristes pelo físico que tem, pela aparência que tem, pelo corpo que tem, porque no passado a sociedade sempre ridicularizou. Não é assim que acontece? Sempre ridiculariza, e o Satanás vai oprimindo a pessoa, e ela vai ficando oprimida, aí ela converte, e ela ficou a vida inteira desarmada, aí ela chega no Evangelho e continua desarmada. Salmo 103 fala assim: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendigo o teu santo nome. O meu físico bendiz o nome do Senhor, independente do que ele é. Deus me fez assim, amém, amados? O meu cabelo, Deus me deu ele desse jeito. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, porque tudo que é em mim bendiz o teu santo nome. Meu nível cultural, amado, Deus te chamou assim, amém? Não precisa você ficar complexado, porque né, na época do complexo, era a época que você não conhecia Jesus, que você andava desarmado. Satanás nunca deixou você se armar. Você conheceu Jesus? Você está armado. Deus não chamou muitos nobres, nem os sábios, amém, amados? Chamou as coisas loucas do mundo para enganar aquelas que acham que são, aquelas que nada são, para enganar as que são. Quantas pessoas têm dificuldade por causa, né, físico, vida financeira, nível cultural, e estão no Evangelho assim, deprimidos, tristes, aborrecidos, porque na época da escravidão ele viveu debaixo do governo do diabo, sempre oprimido, desarmado, sem saber o que fazer, e achou Jesus, e na hora de guerrear, ele acha que está na mesma situação. Mas é muitas pessoas.
complexos que veio, traumas, coisas que sofreu, coisas que fez, que se tornou público, que acha que aquilo agora é uma condenação para o resto da vida. Só que a Bíblia fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Na época da escravidão, amados, nós não tínhamos armas, mas Deus nos dotou com armas. Amém? E quando nós vamos participar da ceia, amados, nada mais é do que uma declaração que nós somos um com Jesus, aquele que está sentado e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E isso, amados, nos arma. Amém, amados? Eu não preciso mais de carregar um peso de tristeza no meu coração. Eu não preciso mais de andar com uma infinidade de interrogação, uma infinidade de medo para relacionar com as pessoas, achando que vou errar outra vez. Não, porque a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Amados, se você assim fez errado, se está num casamento que não está funcionando, que não funcionou, que você errou nele, que na época da sua escravidão, Satanás sempre deixou você desarmado e você fez tudo errado, mas hoje Deus te coloca armas na mão, você é nova criatura. Amém? Nova criatura. Se você viveu no ridículo no passado, totalmente destruído, hoje não. A Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Amém? E o maior problema, amados, é se você está vivendo com as suas armas embotadas, armas sem corte. Não fique, você está armado. Amém? A Bíblia diz que nós devemos estar sempre com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O conhecimento da palavra nos arma. Então, se você está na vida da igreja com esses N de problemas, com esses inúmeros problemas que está na sua mente, você está vivendo a mesma situação do passado, porque a sua arma está embotada, a sua arma está sem corte. E o maior corte, está falando lá em Oséias: o meu povo está sendo levado cativo porque lhe falta conhecimento. Isaías fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Arme-se, amém, amados? Arme-se de Deus. Você não precisa de viver mais a situação que você vivia no passado. Você é livre, amém? Você é livre, em nome de Jesus. Vamos estar orando, amém? Eu gostaria de quem gostaria que orasse, porque está numa situação assim, a arma está embotada, você sabe tudo, mas você está assim, fraco, esse complexo de inferioridade, de tristeza até pelo físico, e assim, acha que você é inferior às outras pessoas, você está assim com problema até com a igreja, acha que os irmãos não vão te aceitar porque você é assim, porque no mundo ninguém te aceitou, porque você era sempre, desde pequenininho você era assim. Satanás sempre te deixou desarmado, os irmãos desarmados, com as armas embotadas, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos ministrando, Pai, a vida do Senhor na vida da igreja, armando a igreja, Pai, trazendo o vigor da igreja, Pai, as armas da igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que toda a tristeza dos irmãos que estão vivendo nesses dias, que foram oprimidos no passado, que sejam livres, ó Pai, que estejam em liberdade, ó Deus, em nome de Jesus.